se as pessoas vierem e saírem sem entender o que é constelação, eu fiz um bom trabalho. A gente se expande muito a partir da constelação familiar. Ela ajuda a gente a encontrar o nosso lugar no mundo, a se posicionar de forma mais firme e assertiva. E a gente é único. Então, quando a gente alinha nesse lugar, que é da nossa essência, da nossa alma, o nosso lugar de vida, é a partir dessa família exata. Então, a gente tem um lugar. Quando a gente está muito confortável nesse lugar, a gente não precisa de outra coisa. Então, a gente flui na vida, com alegria, com leveza, com prosperidade. Quando a gente fala que a gente perdoa o outro, tá taxado e julgado que o outro estava errado, né? Então, eu perdoo. Você estava errado, mas eu perdoo. Quer dizer, eu sou bom, eu te perdoei. A pessoa continua no lugar do errado. Mas a visão não é essa na constelação. A visão é que o outro estava fazendo o que o outro sabia e que a gente dissolve a dinâmica um pouco nessas percepções. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Eu vou conversar com a Jana Trizi. Eu espero estar falando o nome dela certo, porque é impossível falar o nome dela de verdade. Ela resumiu para Strizi, mas é Strigovski, talvez. Ela vai falar sobre constelação familiar. Ela é uma pessoa especialista em autoconhecimento e a gente vai falar o que é essa constelação familiar, o que é isso. No meu caso, o que é isso? Não sei, muitos de vocês podem conhecer esse assunto, eu não conheço. Ela tem formação, ela tem grupos presenciais desde 2018 e ela vai falar com a gente sobre esse assunto, vai esclarecer dúvidas, vai explicar o que é, para que serve, toda essa parte. Quem conhece vai ter uma aula a mais. Quem não conhece vai ficar conhecendo. Olá, querida. Oi, Jana, como vai? Tudo bem? Posso fazer a pergunta óbvia? Primeiro, se eu falei o nome certo. Estou certíssimo. Ai, que bom. E segundo, o que é constelação familiar? O que é isto? Ai, Leda, explicar a constelação é bastante difícil, né? Então, resumidamente, Estou contando contigo. a gente tem uma hora aí para tentar Para explicar. explicar. Eu costumo falar nos meus grupos que se as pessoas vierem e saírem sem entender o que é constelação, eu fiz um bom trabalho. Porque é bastante complexo, é um trabalho muito bonito. Basicamente, é uma em grupo, onde a gente traz uma ferramenta para que a gente olhe para a expansão da consciência, para que a gente tenha mais percepções acerca de nós mesmos, para que a gente se entenda dentro do nosso sistema familiar, dentro dos nossos conceitos, dentro dos da nossa família. A gente se expande muito a partir da constelação familiar. Ela ajuda a gente a encontrar o nosso lugar no mundo, a se posicionar de forma mais firme, assertiva. É um trabalho muito especial. Eu gosto muito de falar. Vou tentar explicar um pouco mais. É um trabalho parecido com uma psicanálise familiar? O trabalho, ele vem dos psicodramas, mas ele não é um trabalho alinhado com nenhuma área da psicologia. Ele é uma vivência mesmo, né? E ela desperta padrões inconscientes. Então, a gente vai olhar porque a gente não sabe acerca de nós mesmos. Quando a gente vai na terapia, a gente faz um trabalho um pouco que abarca o nosso racional, né? Então, a gente conta o que a gente sabe, a gente conta a nossa história e a gente vai articulando ali dentro de um lugar do nosso racional e da nossa compreensão. A constelação vai porque a gente não sabe acerca de nós mesmos. Então, o que reverbera da nossa ancestralidade, os padrões repetitivos de comportamento, tudo o que estava na nossa ancestralidade, né? Desde os nossos bisavós e que vai passando transgeracionalmente para a gente. Mesmo quando a gente não teve uma convivência muito ampla com esses avós e bisavós, porque eu vi que você é de origem polonesa, então eu suponho que você tem uma consciência familiar muito ampla, porque, de modo geral,
a sua, como é que eu vou chamar, a sua etnia, estuda isso, preserva essa memória. O, eu sou neta de libaneses, e os libaneses que vieram para o Brasil eram muito simples, entraram com passaporte turco, e essas informações meio que se perderam. Eu sei pouco da minha avó com quem eu convivi. Eu não convivi com meu avô, porque ele morreu, eu não tinha nascido. Então, eu não tenho essa memória familiar paterna, que é a parte que eu me identifico mais da minha família, e eu não teria esse elemento para trazer para a mesa, entendeu? Sim, não precisa Eu traria inconscientemente, é isso? trazer nada, não precisa contar a história. É muito interessante como a gente é conectado com eles. A história vem, né? O Bert Hellinger, que é o criador, né, dessa magia, eu gosto de chamar assim, ele trazia essa percepção para a gente. A gente é muito conectado com o nosso sistema familiar e até mesmo, por exemplo, uma pessoa que não conheceu os pais, tá? E nem sabe que é adotado, por exemplo, na ela sente que está faltando alguma coisa. Ninguém pode ter dito nada. A gente é muito conectado nesse nível, assim, a gente sabe. E nesse lugar da constelação, a gente acessa esse lugar, aparece, né? Essa história aparece, brota da gente. Aparece, brota da gente, sim, exatamente. E quando uma família é desunida, por exemplo, desarmoniosa, Uhum. não falo nem assim, porque hoje em dia está muito na moda falar que é uma família desestruturada, tem um nome específico que está me fugindo agora, para desestruturada, né? Sim, Não consigo lembrar. Mas, enfim, mesmo quando não é a família está brigando, por exemplo, sim, igual. porque briga sempre, porque tem temperamentos muito fortes e muito diferentes e tal. Você acha que a constelação familiar pode trazer uma união a médio prazo? Assim? São várias sessões, uma sessão só? Como é que funciona? Uma única sessão. A constelação familiar, ela é uma forma da gente entrar no autoconhecimento. Então, como que o Bert Hellinger ele fazia? Ele fazia, primeiro eu vou te responder a forma, quantas Não, vezes, né? Depois, você fica à vontade, você vai falando o que você quiser. Eu vou perguntando porque eu estou curiosa mesmo. então, eu adoro tanto falar esse assunto que até me perco de tanta minha paixão falar sobre constelação familiar entrou na minha vida de forma avassaladora e eu realmente sou muito empolgada, adoro meu trabalho e adoro falar sobre isso. Então, voltando, o Bert, ele fazia os grupos e dentro as dinâmicas, as perguntas que vinham à tona ali com as pessoas, eles falavam, vamos olhar para isso. E aí aconteciam algumas constelações. Então, quando você está num grupo de constelação, acabam emergindo coisas das outras constelações também, que são muito essenciais. E a gente acaba aprendendo sobre a gente mesmo participando de grupos. Então, qual que é a recomendação? A gente pode, quantas vezes a gente quiser, participar de muitos grupos. Porque a gente vai tendo insights, vai tendo percepções, vai vendo como os padrões funcionam. Porque existe um determinado padrão que é inerente. Todos nós temos esse padrão. E a gente vai aprendendo sobre ele e se alinhando, como entrando no rio, no fluxo, né, da vida. E aí, quando a gente está pronto, a gente faz uma constelação, né? O Bert Hellinger dizia que bastava uma, porque o que a constelação profunda vai trazer para a gente? Ela vai alinhar a gente com o nosso fluxo, com a nossa essência, aquele lugar assim, eu sou isso. E a gente é único. Então, quando a gente alinha nesse lugar, que é da nossa essência, da nossa alma, o nosso lugar de vida, é a partir dessa família exata. Então, a gente tem um lugar. Quando a gente está muito confortável nesse lugar, a gente não precisa outra coisa. Então, a gente flui na vida, com alegria, com leveza, com prosperidade. Então, essa boa constelação seria uma na vida. Mas a gente é meio teimosinho, né? A gente, aqui no Brasil, a gente gosta de... Então, o que eu recomendo para os meus clientes? Assim, máximo uma por ano. Porque senão a gente fica querendo ver através da constelação e não precisa. Uma por ano dá para a gente ir super bem.
Oi, pessoal, passei aqui para dar uma dica. Sabe de quê? Do meu sexteto preferido. Vou te contar qual é. Começa com ômega 3, super fundamental. Magnésio, rei da saúde. Coenzima Q10 faz muito bem para o seu coração. Vitamina K2 com vitamina D3, uma combinação poderosíssima. E a querida cúrcuma, que ajuda nas dores articulares, ajuda a regenerar as suas articulações. Vem junto? O link está na descrição. Tem cupom LEDA5 que te dá desconto. Você não pode perder essa, de jeito nenhum. Mas aí você estava falando da outra coisa, né? Como que a família desarmônica, né? Que você trouxe. Mesmo a família desarmônica, a gente faz parte, né? Então, se eu venho de uma família desarmônica, não é que eu sou tão bom assim na harmonia, né? Não tenho esse know-how. Minha família não tem esse know-how, né? Então, o que a gente vê nas constelações? E o Bert falava disso. Tudo é amor, né? Cada sistema vai ter uma forma específica de amar. E aí, nessa desarmonia, aparente desarmonia, tem alguma coisa ali, tem algum porquê que está acontecendo de uma forma. Então, a gente vai entendendo o padrão familiar. E a gente vai para um lugar onde a gente sai do julgamento. Então, a gente entra numa constatação e a gente entra num lugar de aceitação do nosso lugar. Então, ali é assim, a gente entra nesse lugar e como a gente é parte de um sistema, nesse exemplo que você traz, por exemplo, da família desarmônica, digamos que sou eu a parte dessa família desarmônica. Eu entro nesse lugar, eu entro nessa percepção de que eu sou parte, e porque eu sou parte, e porque eu trago um olhar de harmonia, por exemplo, o meu sistema passa a ter um olhar de harmonia. Então, se tem desarmonia, está todo mundo se julgando. Um se acha melhor que o outro, reclamando. Aí eu pulo para dentro desse lugar já com o olhar, nossa, a gente faz assim, já é diferente. Isso começa a reverberar nos outros membros, né? Então, nossa, ela tá diferente, ali tem alguma coisa. Isso começa a movimentar. Então, cada um que se movimenta vai reverberando e mudando os seus, entende? E aí, dali, logo menos você tá numa família harmônica, porque você... o lugar fica bom porque você dá um bom olhado para ele. Eu gosto de falar assim. As pessoas não vão mudar. É a gente que vai mudar e a gente faz parte. E quando a gente muda como parte, a gente passa a ser um bom exemplo, inconsciente, né? Não que a gente vá mudar o outro. Mas essa reverberação vai mudando o amor, né? E aí, qual que é o legal? O Bert Hellinger falava assim, tudo é por amor. Então, os padrões são como eles são, né? A gente se comporta como a gente sabe, não tem certo e errado. Né? A gente vai no que a gente sabe. Aí, tudo é por amor. E aí a gente vai olhar o amor que adoece e a gente vai transformar no amor que cura. A gente vai olhar de outra forma. E essa outra forma é que vai curar a gente e o nosso sistema. Aí é muito lindo, né? Mas você acha que isso é possível, assim, só numa sessão? É possível só numa sessão. É mágico. Mas quanto tempo dura essa sessão? Olha, cada constelador vai fazendo de um jeito, né? Também, antes de te responder isso, eu vou falar uma outra coisa também. É importante um constelador ter muita experiência, né? Hoje em dia, tem muitos cursos de constelação, as pessoas até fazem um workshop de constelação, tá, sabe o conceito. Mas o que é mais importante? Você ser você mesmo constelado, você se transformar, você experimentar isso em você, você vivenciar isso em você e no seu sistema, né? Por isso que eu estudo há mais de 8 anos e estou sempre estudando. Eu tenho mais de 1.200 horas de formação. Porque eu acho muito legal isso. Eu vou reconhecendo isso, eu vou mudando e eu vejo como as minhas relações vão mudando, né? Então, o que acontece? Quando você está num constelador experiente, você vai encurtar muito o seu caminho. Por quê? Você vai entrar da forma como eu faço. Grupos de 3 horas, né? E a cada grupo eu faço 3 constelações. Aí eu gosto de explicar para o grupo assim, olha, tudo que está acontecendo nesse grupo é nosso, é de todo mundo que está aqui.
Todos trazem as suas percepções, o seu modo de pensar. E a gente vai fazer 3 constelações. A primeira, às vezes, é mais demorada, porque leva a gente até um determinado lugar. A segunda, a gente já estava naquele lugar, ela vai ser um pouco mais curta. E a última, às vezes, até mais rápida. Então, tudo o que aconteceu naquelas 3 horas reverbera na gente. E a gente, de verdade, sai transformado, sai com uma nova percepção. Aí, por que que muda tão rápido? Porque não dá para desver. Vou dar um exemplo. Ontem, a gente fez uma constelação de uma moça com um padrão de comportamento super difícil com a mãe dela. Então, e era realmente difícil. Quando colocou as representantes, porque como é o grupo? O grupo é assim, todo mundo senta em círculo e o constelado senta do meu lado e as outras pessoas estão todas sentadas em círculo. A pessoa que vai constelar traz a questão dela para mim no particular. Eu não gosto de abrir para as outras pessoas porque é muita intimidade, então a pessoa conta para mim, às vezes nem conta, porque como é inconsciente, às vezes a gente conta a história, mas a gente não acessa o problema, porque se a gente soubesse, a gente teria resolvido. Então, às vezes o problema está num lugar que a gente não sabe. O que ela me conta é o que está acontecendo de ruim ou o que ela gostaria de tirar de bom proveito. Aí, O que ela te conta é uma espécie de confidência. às Então, vezes... essa moça chega e te diz, eu tenho dificuldades com a minha mãe, eu tenho uma personalidade diferente da dela, babá. Sim, Aí, a mãe está presente nessa constelação? precisa. Não. Aí ela pode falar assim, São as outras pessoas que compõem o grupo? desconhecidos. Quem se inscreveu. Ai, que coragem que é preciso ter, né? Porque aí a pessoa se expõe, né? Sim. Sim, mas é muito legal. E acaba formando um grupo, nos meus grupos acaba formando uma harmonia, uma coisa legal, que um vai falando, ai, na próxima semana é a minha constelação, vem na minha, acaba... Porque assim, na verdade, quando você cria um ambiente sem julgamento, é muito gostoso. Porque todas as questões são essenciais, né? Então, faz parte do meu trabalho, faz parte do trabalho de um bom constelador, você criar esse ambiente propício do não julgamento. Afinal, todo mundo está ali para olhar para questões muito essenciais. Então, a gente vai para lugares sem julgamento, mas mesmo assim, eu gosto de trazer a questão no privado. Aí, como é que é? A pessoa sentar do meu lado e ninguém sabe o que vai representar. Aí eu falo assim, você não sabe o que você vai representar, você não sabe se vai ser um país, um sentimento, uma pessoa, você não sabe, um trabalho, uma empresa. Então, vocês vão entrar como representante sem saber, né, o que vocês vão representar. E aí, vocês vão ficar livres para vivenciar o sentimento. E a mágica das constelações é que quando você entra como representante, você sente. Aí a pessoa fala, centro espírita, tá baixando. Não tá nada disso. Você tá entrando num campo de informação. Você tá acessando uma informação, né? A gente tem um campo de informação. E é muito legal que a constelação revela isso. E aí a pessoa, magicamente, Leda, um dia eu quero te convidar para conhecer meus grupos. Vai ser uma honra inenarrável se você puder vir. Não sei se eu tenho coragem, não, porque eu achei muita exposição. Eu pensei que era uma coisa... Eu fazia fantasia de que seria uma coisa familiar, assim, você ia com suas irmãs ou com seus primos, eu com seus primos e suas irmãs, e sei lá quem, uma coisa familiar mesmo, entendeu? E jogar ali, eu sou assim, por que você é assim, por que a gente não se dá bem, por que a gente historicamente briga e tal. Vir 2 irmãos, ou vir um casal, às vezes eu faço isso no individual, mas a constelação em si é você olhar para você. É você olhar para você dentro do seu padrão. Então, nesse exemplo que eu estava te dando, Sim. A menina vê o padrão de comportamento ali com a mãe, ela vem e traz uma questão de percepção, do desconforto que tinha nessa relação. E realmente, quando começa com uma raiva mesmo dessa mãe por ela. E a mãe começa a sentir mesmo uma raiva. A representante não sabe que está representando uma mãe. E a dinâmica começa a acontecer assim. Depois, o que se apresentou? Eles se separaram, os pais dela se separaram quando ela tinha 6 anos, né? E nessa dinâmica, ela acabou ficando a queridinha do pai. E
Quanto mais esse amor do pai ia ali para aquele lugar, construindo esse lugar dessa relação, a mãe ia ficando ignorada. Isso foi deixando a mãe num lugar que foi passando a vida ali reclamando e ficando fora, e a relação da filha com a mãe nunca se consolidou muito e entrou nesse lugar de que a gente fala que inconscientemente o filho entra no meio da relação, né? E aí termina a constelação, ela fala, putz, e agora, né? Porque aí no final todo esse reconhecimento começa a acontecer, o pai olha para a mãe e tem esse amor velado que acabou se transformando em ódio, aquilo vai se dissolvendo, eles vão acabando se aproximando ali na constelação, ela vai ficando de fora, vai saindo e ela vai, consegue esse abraço da mãe, abraça, acontece uma dinâmica que é natural, a gente não provoca nada, a gente não faz acontecer. Sim, mas você tem uma pessoa representando a mãe e uma pessoa representando o pai. Que não são necessariamente o pai e a mãe dessa moça. Nunca viram uma moça na vida. Mas da onde se tira essas pessoas? Então, as pessoas se inscrevem para participar. Por quê? Porque é muito legal participar. Por que é muito legal participar? Porque, só para te concluir, Tipo uma catarse? Não sei se a gente pode dizer que é só uma catarse. A gente pode dizer que faz parte, mas... por exemplo, para essa moça, quando termina a constelação dela, ela fala, e agora? O que eu faço com essa informação? Agora, ela viu uma informação que ela não tinha. Ela sai de além da dor dela. Ela não tem como ressignificar a vida dela vendo que a mãe dela sempre foi assim. É verdade, é real. Ela já tem 50 anos e sempre foi assim a relação. Só que agora, ela tem informação que tinha um sofrimento na mãe dela. Que a mãe dela se sentiu excluída. E que ali também tem dor, que ela não podia ter uma relação com a filha. Então, essa informação, eu gosto de falar que é como se a gente subisse de helicóptero e a gente olha para a nossa vida, entendeu? Dali eu vejo o que estava acontecendo dentro de mim. Eu não só vejo isso, mas eu vejo o que estava acontecendo com as outras pessoas com as quais eu estou em conflito, né? Ou com as quais eu estou em desarmonia. E aí eu vi, e aí pronto, não tem como eu desver. Vai levar um tempo. A gente fala que às vezes demora até 2 anos para atuar, porque vai ser o tempo que eu saio dessa cristalização, dessa percepção que eu tenho, para eu me abrir para essa nova percepção. Mas está visto já, né? Então, a relação começa a ficar mais suave. Vai depender do tempo interno da pessoa mesmo, né? Da alma dela se sintonizar com esse novo. Mas não tem como você desver isso que você já viu. Ela já tem um novo olhar para a mãe dela. Essa suavização que ela fala, pô, tem uma coisa que não tinha. A mãe dela percebe. Meus clientes me contam isso. Que as outras pessoas percebem. Mas você fez uma outra pergunta que eu acho que eu pulei e não te respondi ainda. Não sei. Aí ela... É como se ela perdoasse a mãe, é isso? Envolve também o perdão, né? Envolve um novo olhar. Envolve um novo olhar. Um novo olhar que também pode ter perdão ou não, né? Mas terá necessariamente compreensão. Terá compreensão. Né? Uma curiosidade particular do perdão, que assim, o Bert Hellinger dizia assim, porque tem uma hierarquia, né? Ele coloca o perdão como se você perdoa, é porque eu vou explicar do meu jeito, tá? Porque o jeito que o Bert Hellinger fala fica parecendo um lugar difícil, você tem que meio que enfiar a goela abaixo, né? Então eu gosto de explicar do meu jeito. Olha só, quando a gente fala que a gente perdoa o outro, tá taxado e julgado que o outro estava errado, né? Então eu perdoo, você estava errado, mas eu perdoo. Quer dizer, eu sou bom, eu te perdoei. A pessoa continua no lugar do errado. Mas a visão não é essa na constelação. A visão é que o outro estava fazendo o que o outro sabia e que a gente dissolve a dinâmica um pouco nessas percepções. Eu trago um pouco a percepção do outro. O outro estava vendo assim. Eu estava vendo assim. Então as coisas se dissolvem um pouco mais. Não fica o bom e o ruim, sabe? A gente vai ao bom e do ruim. A gente vai para um lugar de uma neutralidade um pouco maior do que o perdão. O perdão, que eu quis falar que o Bert Hellinger enfia goela abaixo um pouco, isso é que o Bert Hellinger fala que o perdão ele é arrogante. Porque sempre você vai continuar bom e o outro ruim, né? Então, mas eu perdoei. Sentido,
Você é péssimo, mas eu te perdoo porque eu sou magnânima. Né? Eu sou tão boa que eu perdoo. Nesse desequilíbrio, elas tendem a ser desarmônicas, né? As relações harmônicas, elas são as relações entre iguais. Mas Então, quando eu entendo a dor do outro, de alguma forma, eu trago esse outro para perto de mim. sim, com uma compaixão Né? maior, né? Um perdão mais vivo, né? É maior que o perdão, né? Porque é inclusivo. Eu trago o outro, eu abraço o outro, eu incluo o outro na minha história. E a constelação familiar pode ser usada também numa desarmonia, por exemplo, entre pessoas que trabalham juntas e se odeiam. Porque o que eu tenho notado atualmente, hoje até falei isso no Clube da Notícia, que é um grupo fechado que eu trabalho também toda noite. E eu fico vendo nas redes sociais as pessoas lutando uma pelo lugar que a outra está ocupando no mercado de trabalho. Então, especificamente, televisão, que eu comentei. Eu fiquei vendo uma discussão sobre uma escala de trabalho em que pessoas querem o lugar, visivelmente querem o lugar das outras. Mas não é uma coisa saudável, sabe? É uma coisa, sei lá, eu não senti saudável. A minha impressão, meu olhar foi o de horror. Eu falei, meu Deus, que horror isso. Entendeu? Eu quero que o outro perca o lugar para mim, sabe assim? Nesse sentido da competição. Não é um sentido bacana. Eu fiquei vendo isso. Então, eu imagino que no mercado de trabalho moderno, deve ter muito isso, né? Pessoas que se odeiam e tem que trabalhar juntas e tem que ter uma reunião de diretoria, todo mundo sentado naquela mesa e tem que disfarçar esse horror. E então a constelação familiar serviria também para o corporativo? Serviria para o corporativo e serviria em todos os níveis. Serviria desde o CEO escolhendo, ou o diretor, ou o fundador da empresa, escolhendo cada cargo e cada funcionário. Hierarquia de cargos. Por quê? O que acontece? A gente também sou formada em constelação empresarial e é muito legal. Mas a base de tudo isso está na constelação familiar. Por quê? Porque a vida se organiza em sistemas, né? Então, eu gosto de falar assim, que no micro, o nosso comportamento no micro, ele vai se replicar no macro. Em qualquer padrão de comportamento, a gente vai replicar o que a gente faz nesse pequeno núcleo familiar, né? Então, por exemplo, esse exemplo que você está trazendo, essa pessoa com certeza ela está na família desarmônica. Porque ela vai replicar. Ela vai querer confusão, ela vai querer ser melhor do que todo mundo, ela não sabe o lugar dela, literalmente, né? Filha, ela não sabe no trabalho e ela não vai saber em lugar nenhum. Por isso que é legal e que ajuda tanto, porque eu acho que todo mundo tem que constelar, porque você passa a atuar na vida no seu lugar, você começa a reconhecer os outros. Então, uma pessoa, por exemplo, que não reconhece o pai e a mãe, não vai reconhecer os chefes e os superiores. Uma pessoa que não reconhece os irmãos, que são os iguais, que não tem harmonia ali entre os irmãos, dificilmente ela vai se relacionar bem com os colegas de trabalho, que são os iguais. Então, não importa se você vai aprender ali com seus colegas de trabalho ou com os irmãos. Não importa se com o chefe ou com seus pais. Mas a vida, assim, a fluidez, a harmonia. Por isso que eu falei que é uma constelação, porque quando a gente se alinha com o nosso lugar, a gente vai estar em harmonia com a nossa família e a gente vai estar em harmonia com os outros sistemas, nos outros sistemas aos quais a gente faz parte, sabe? Então, é muito importante a gente ter essa noção de hierarquia e qual é o nosso lugar no sistema ao qual a gente representa. E tudo é sistema, né? Então, mesmo... Porque você vai levar para um lugar, a pessoa que vai para o mundo corporativo é a pessoa que é a sua família, né? Da família. Você vai transferir para o seu relacionamento com amigos, com o trabalho, com a família, com tudo. Uhum. Com tudo. A intuição ajuda? Muito, muito. E você se conectar consigo é você se conectar com esse lugar da sua intuição. Por isso que eu não gosto de fazer muitas constelações para as pessoas. Meus clientes ficam até bravos. Ah, você não me constela. Não, não te constelo de novo. Não, você não precisa, eu não vou te constelar. Por quê? Porque senão você vai acreditar em mim e na constelação e não em você. Não é essa ideia.
A ideia é que você fez a constelação para você ir para o seu lugar e acreditar em você e ficar assertivo nas suas escolhas. Então, às vezes no Brasil a gente gosta muito de coisas místicas, né? Tarô, prever o futuro, algumas coisas assim. Então, às vezes a gente pensa na constelação num lugar um pouco assim, que a constelação vai resolver pra gente. Porque como a constelação mostra muita coisa, às vezes a gente pode colocar essa constelação nesse lugar. Deixa eu ver o que a constelação fala. Mas um constelador responsável não vai te deixar ir para esse lugar. Fala, não, você agora se conectou com a tua intuição, então agora você sabe, né? Você sabe operar na vida a partir dessa harmonia, da sua intuição, do seu lugar. Quer dizer, contextualizado no sistema, você é o primeiro a chegar ou você é o último a chegar? Qual que é o teu lugar ali nesse sistema? E qual que é a tua importância, né? Tem a hierarquia por ordem de chegada e a hierarquia por ordem de cargos, né? Pelo que, o que seria a ordem de cargo? Seria quem faz mais pelo sistema, né? Uma pessoa mais competitiva, quer dizer, se você entrar no mérito das características das personalidades, uma pessoa mais competitiva, que sempre tem que ganhar a discussão na família, sempre tem que ser a última palavra, sempre é impositiva e tal. Essa pessoa é mais difícil de constelar ou não? Se ela quiser constelar, é ótimo. Geralmente são assim. Geralmente, quando a gente está fora de lugar no nosso sistema, todo mundo está fora de lugar, né? Aí o que a gente quer? A gente vê que é mais fácil, a gente vê que o outro está fora do lugar, né? Então a gente fica apontando o dedo e falando: olha, você está fora do lugar. Só que quando a gente está fazendo isso, a gente também está fora do lugar. A gente está vendo que o outro está perturbando e a gente está tentando que o outro pare de perturbar, só que a nossa vida está lá, passando, e a gente não está ocupando ela. Então, ninguém muito sabe o seu próprio lugar. Então, a constelação ajuda muito. E eu falo que uma das coisas mais difíceis para essas pessoas que estão nesse lugar um pouco arrogante, que sabe o que todo mundo tem que fazer, é a humildade. Porque você encaixar no seu próprio lugar, quando você está nesse lugar, porque quando a gente sabe o que o outro deve fazer, a gente constrói a nossa personalidade nesse lugar de importância. Só que não é o nosso lugar, né? Então, essa pessoa, às vezes, vai demorar um pouco mais para desconstruir esse lugar. Só que quando ela encaixa no lugar dela de vida, é tão mais leve, é tão mais fácil, ela não precisa ficar pondo o dedo em ninguém, fazendo todo mundo se movimentar, ela pode simplesmente ser só ela. Então, exige um pouco um empurrãozinho para a humildade, sabe? Mas é muito mais leve quando a pessoa se permite. E essa pessoa, que geralmente é a sabe tudo, ela está super fora de lugar e ela está rompendo hierarquia. Ou seja, lá no sistema dela, provavelmente ela é um filho menor que está ajudando os pais, ou que sabe mais que os pais, sabe? Tá fora da hierarquia. É super legal, Leda. Olha, vem, vem um dia conhecer. Um dia eu vou conhecer. Mas essa descoberta do seu próprio lugar também pode ser frustrante, né? Não, não, Porque nunca. para a pessoa que se acha, que se tem, que tem uma expressão muito engraçada que é a pessoa que se acha, né? Que é o rempli de soi-même, né? Que a pessoa né, se arvora um lugar, né? Ela é tão importante, ela é tão o máximo, Uhum. que tudo dela tem que ser o máximo, o cargo que ela ocupa tem que ser o máximo, tudo dela tem que ser melhor, ela é mais sábia, essa pessoa, se ela descobre que o lugar dela não é esse, deve ser uma queda gigantesca, né, não? Gigantesca. Por isso que, bom, pelo menos nos meus grupos eu gosto de fazer isso com muito respeito, porque eu enxergo que todo mundo, cada um de nós tem um pouco esse aspecto. Eu gosto de falar, olha, quando a gente está vendo isso, a gente está vendo só um aspecto nosso, e tudo bem. Vai demorar um pouco, mas é tão mais gostoso, se a pessoa soubesse quando é tão mais gostoso, tão mais leve atuar da vida do lugar dela. E às vezes a gente renega esse lugar como se ele fosse ruim, né? E dá muita tristeza, a gente fica com um vazio interior, porque aquilo tudo é uma casca, tem um vazio pulsando lá dentro, né? Então, quando a pessoa ela vem buscar a constelação, ela já está um pouquinho em contato com esse lugar que não é que está tudo tão bem assim, né? Então, acho que ela vai encontrando esse meio
e soltando um pouquinho esse lugar, porque para essa pessoa, ela sente tudo isso como um peso. É muito pesado para ela ser assim. E ela foi colocada, assim, a gente fala que a pessoa foi capturada para esse lugar, que às vezes um sistema, os outros não vão fazendo, e aquela pessoa fica tendo que fazer, sabe? Então ela se comporta na vida, ela acha que ela tem que fazer por todo mundo. Então também é difícil para ela ir soltando. Ela acha que ninguém mais vai fazer. Ela teve um comportamento tempo-vida fazendo assim, né? Ela não se reconhece de outro jeito. Então é devagar, só que é muito bonito. Você falar, ah, é ruim, não. Eu gosto de falar assim, é ruim, mas é bom. Que é ruim. Claro que é ruim, mas é bom porque a longo prazo, nossa, resolve, entendeu? Resolve, aquela pessoa para de perturbar o sistema. É bem legal. E isso serve, quando assim, resolve para todas as idades? Para todas as idades. Eu nunca... Você me dá uns exemplos assim. Você já trabalhou com harmonizando em constelação familiar com pessoas de mais de 50, mais de 60, mais de 70? Que Tá? tipo de gente? Qual é a constelação familiar mais harmoniosa que você já conseguiu ter? A pessoa mais velha que eu já constelei tinha 79 anos e ela veio nos meus grupos porque ela falou assim: eu vim te conhecer porque eu não sei o que você fez com meu filho, mas eu tive o melhor ano da minha vida, eu vivi o que você faz. E aí eu tava trabalhando num lugar que tinha escada, foi super difícil para ela subir assim, e ela assim quis vir porque assim, ela viu efetivamente o que estava acontecendo ali e no sistema dela. E é muito interessante porque você fala quem que você pode constelar, né? O que acontece comigo, com os meus grupos, é assim: eu constelo uma pessoa, ela leva esse olhar para dentro da família. Aí, dali um tempo, começa a vir, a irmã quer vir, o marido quer vir, o filho quer vir. Então, eu acabo constelando, assim, é muito legal. E eu gosto de... Porque as pessoas vão me contando, né? Ao longo dos anos, vai passando. Nossa, você não sabe o que aconteceu, sabe aquilo, não sei o quê. Aí quer vir o outro, o outro, o outro. E vai em escala, sabe? Então, de todas as idades. A gente não constela criança. Por quê? Pelo menos eu não constelo criança. O Bert Hellinger não constelava criança. Por quê? Porque a criança você pode constelar a partir dos pais. Então, a criança pequena não precisa nem ir. Os pais vão e você constela a criança sem nem a criança precisar estar lá, porque a dinâmica da criança está sempre atrelada à dinâmica dos pais. E às vezes você já aconteceu de você constelar várias pessoas da família no na mesma reunião, digamos assim? Não, assim, acaba que vai. Por quê? Também, se você fosse me perguntar, ia falar, vamos fazer aos poucos, vamos fazer quem quer. Por quê? Porque eu constelando uma pessoa, já tá constelando um sistema. Essa pessoa está indo um pouquinho mais para o lugar dela. Então, já está movimentando todo o sistema. Então, dá essa espaçada, né? E aí cada um vai vindo. Há 3 semanas atrás eu constelei uma filha, aí é um exemplo super legal, porque é uma menina que ela... Acho que eu posso falar, porque eu nunca cito o nome dos meus clientes. Não, não cita o nome, mas cita a história. Só para a gente entender um pouco mais. Até me falar, você não conta nada. Eu falo, não conto e nunca vou contar, porque não, né? E não conto de ninguém para ninguém, nem dentro da minha casa, nem internamente, nem para os meus filhos, eu conto nada de ninguém. Mas a forma como eu conto tem um cliente que eu sempre dou um espaço de tempo para contar, para não ficar a pessoa ver a foto lá no meu grupo e falar, ah, foi aquela, sabe? Sempre dou um espaço, assim. Então fica sempre no ar, porque são bons exemplos, né? Então essa história, essa menina tinha anorexia há 6 anos, que come e vomita. E aí, depois da constelação, ela me liga no dia seguinte e fala, Jana, eu tô sem vomitar, eu tô conseguindo comer. Ainda não tô comendo super pesado, mas a comida tá ficando. Então, ela passou uma semana e agora já passou bastante tempo e ela
conseguiu voltar a comer. Aí o que acontece? Veio a mãe dela constelar. Aí começa assim, entendeu? Vai dando... E não há incompatibilidade, que nem na análise. Assim, se você faz uma pessoa, você não vai fazer a irmã ou a mãe. Não, Você pode posso fazer. fazer. E aí, mesmo assim, você consegue não contar nada? E não Você precisa parte do zero. do zero. Cada pessoa que chega é uma incógnita para você, é uma interrogação. Eu já passei por algumas fases de querer anotar da pessoa. Mas se a pessoa vem depois de um ano, ela já é outra pessoa. Ela tem outras questões, ela vai me contar outras coisas. Então, eu não preciso saber muito da vida da pessoa. Eu nem preciso saber a história. E para falar a verdade, quando a pessoa me conta muito da história dela, até atrapalha. Por quê? Olha que interessante isso. Porque a história da pessoa é a versão dela. E se eu tomo desse lugar da constelação, lembra que eu tenho que ir do helicóptero olhar tudo. Eu tenho que olhar ela no contexto dela. E a pessoa que começa a contar a história dela, ela é muito sedutora. Ela vai contando e ela vai falando das pessoas ruins que fizeram isso com ela. É tudo... E vai, né? Então eu vou ouvindo, o pai dela foi ruim, fez não sei o que com ela. Então, se eu vou tomando partido, eu já estou achando o pai dela ruim. Já saí do meu lugar, não é esse o lugar. Então, não, eu vou olhar de um lugar onde ela tem um pai, independente, ele é um pai. Ele fez coisas boas e ruins. Tem uma mãe que fez coisas boas e ruins. Então, o que é? Eu não tomo partido da história dela. E é assim que eu ajudo ela. Então, é um acolhimento diferente. Você pode falar, ah, não me acolheu. Não, não é esse acolhimento da terapia. A terapia vai te acolher nesse lugar. A constelação vai te acolher de outro lugar. Ela vai te expandir. Ela vai fazer você reconhecer o seu lugar dentro do seu sistema. Calma, pera, teu pai fazia assim porque ele tem essa dinâmica. Olha como era seu avô, olha como era seu bisavô. Olha de onde ele vem, olha a origem dele, olha a religião, olha o país, olha o lugar, olha a história transgeracionalmente. Então, esse é o pai, que fazia coisas ruins e entra nesse contexto, né? E essa é a mãe, e tal, e tal, e tal. E a gente cresce até o ponto onde suaviza, entendeu? Você não vai mudar nem a mãe, nem o pai. Essas coisas são imutáveis, né? Mas você, assim, você se acalma dentro do seu lugar, sabe? Esse é o acolhimento que a constelação traz. E você tem ideia de quantas constelações você já fez? Ai, Leda, muitas. Acho que mais de 3.000 constelações eu já fiz. E eu não lembro das constelações. Eu tenho memória super ruim. Isso é uma característica que eu acho que hoje é um dom, né? Eu não lembro. Meus clientes já sabem. Eles têm que me contar tudo de novo depois. E eu pergunto, o que aconteceu na tua última constelação? Ah, você lembra? Aí, porque é um campo de informação, quando eu estou com um cliente e ele começa a contar, aí eu lembro. Porque a informação está nele. E eu acesso ele. Então eu lembro quando ele me conta e o que precisa lembrar da constelação. Mas é muita gente. Eu atendo em grupo, aí toda semana, desde 2019, desde 2018, eu tenho grupo toda semana, e 3 constelações por semana, toda semana, dia de semana, e sábados quinzenalmente. Então, muitos anos, muitas constelações, fora os atendimentos individuais E também, né? você fica agoniada? Então, as pessoas perguntam isso. Não, eu fico super bem. Meu olho brilha. Olha como eu amo, amo, amo. As pessoas falam, você não fica cansado? Eu falo, nossa, me dá mais energia. Se pudesse, eu fazer isso todo dia. Ia falar, sai um grupo, Mas, entre o outro. mas porque deve ter gente mais pesada. Essa história que você falou, por exemplo, da filha que tem conflito com a mãe, eu nem imagino isso, entendeu? Foge completamente a minha. Muito piores. Tem abuso, tem, Pois às vezes, é, essas coisas, tem coisas pesadas aí nesses relatos, sim, né? sim. E as pessoas não estão indo lá, não estão ótimas e vão fazer uma constelação. Elas estão com uma situação, né, delicada por alguma razão, ou afetiva, ou profissional, ou porque estão querendo melhorar, ou porque estão querendo sair de uma crise. Então, tem uma motivação. Ela vai e descarrega em você uma história pesadíssima. Você fica bem? Não descarrega em mim, não. Eu não Ela, aceito isso, essa mala é sua, né? ela não descarrega em mim. Eu ajudo ela a perceber de uma forma mais ampla.
né? Então, às vezes tem abuso, às vezes tem abuso entre irmãos. Tem histórias realmente, como você está falando, muito pesadas. Pesadas. E como é que você chegou nessa história de constelação? Eu tinha uma empresa de alimentação com a minha irmã e a gente, como trabalhava em família, indicaram, vai olhar a constelação, vocês são irmãs. Muitas amigas antes me falavam, minha mãe me falava que eu tinha a ver com constelação, meus amigos me falavam, mas nesse momento, por a gente ter uma empresa familiar, falaram, fez sentido, né? A gente trabalhava, eu, minha irmã e meu pai, nosso pai, e a gente começou a olhar. Eu comecei a ir em muitos consteladores. Me apaixonei quando uma das consteladoras falou sobre a percepção de quanto o nosso comportamento impacta tudo o que acontece na nossa vida. E desde criança eu tinha essa percepção que eu não conseguia compartilhar com ninguém. Eu tinha uma percepção, as pessoas contavam as coisas para mim, e para mim era tão óbvio a solução, porque eu ouvia falar, mas você faz isso, tipo, para mim era causa e consequência natural de um padrão de comportamento, assim, eu tinha essa visão. Só que eu nunca pude conversar com ninguém sobre isso, nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Quando eu vi essa consteladora falando que o Bert pensava assim, eu falei, eu preciso entender o que esse homem está falando. Eu comecei a estudar. Fiz 2 formações. Fiz a formação, o Bert Hellinger ainda estava vivo, fiz a formação com eles, com a esposa do Bert, a Sophie Hellinger. Fiz com o Renato Bertatti, que é um super mestre aqui no Brasil, que fiz uma formação da Hellinger School de 4 anos, fiz do Renato por 2 anos e fiz com a Cristina Marujo, que foi a primeira formação. Eu tenho mais de 1.200 horas de formação. Fui estudando e as pessoas me falavam, você não quer ser consteladora? Eu falava, eu não, de jeito vai ter responsabilidade, mas eu queria entender isso que acontecia comigo. Eu queria entender por que eu sentia o que as outras pessoas estavam sentindo. Eu queria entender o que acontecia comigo, né? Essa empatia que eu tinha, essa percepção que eu tinha com as pessoas. E aí, eu sou artista plástica de formação. Em determinado momento, assim, a gente fala que a gente fica transbordando, né? E aí as pessoas começaram a pedir. E aí é bem interessante, porque minhas 2 irmãs falaram assim para mim, quando eu decidi ser consteladora, eu falei, não, eu vou... E não foi uma decisão fácil, né? Porque é muita responsabilidade, né? Mas você vê que eu amo o que eu faço. Hoje em dia tá leve, mas eu sei o peso que isso tem. Minhas irmãs falaram assim para mim, agora você vai ganhar dinheiro fazendo o que você sempre fez. Que é, na verdade, essa ponte de harmonia, sabe? Que eu gosto de fazer. Que a constelação, eu acho que é a ferramenta que veio para me ajudar a fazer o que eu mais gosto de fazer. Que é trazer esclarecimento, trazer percepções. Eu adoro fazer isso. Eu estudei constelação, estudei Theta Healing, estudei cura prânica, reiki, todas essa parte, assim, eu sou artista plástica, sempre estudei essas coisas em paralelo, né, com as minhas profissões. Mas a constelação encaixou, assim, falou, não, me deu a chave de um fazer, assim, me deu um método, né, para conseguir explorar. E aí, depois disso, eu acabei abrindo um espaço, eu tenho um espaço super bonito, no Itaim Bibi, em São Paulo, e tá fluindo, assim, para mim. E aí você abandonou essa empresa familiar? Sim, sim. Eu vendi a minha parte. Em constelação, a gente viu que estava certo assim. Foi bem harmônico, né? Era uma empresa com a minha irmã. Super rápido, assim, na hora que a gente já combinou, já veio um sócio, uma pessoa super que estava querendo, já comprou minha parte, já saí. Ela ficou super bem. Depois o sócio saiu, ela segue fazendo o que ela faz, que é o dom e o propósito dela, e ela é maravilhosa no que ela faz. E eu fui seguir esse caminho, assim, de descoberta, de autoconhecimento. Eu adoro o que eu faço, Leda. É uma coisa que me achei. E você acha que esse achar que você se achou é um achar de ajudar o outro a se encontrar? Olha, o que me... Que a sua o irmã que me... falou, se concretizou? Você agora está ganhando dinheiro com aquilo que você fazia efetivamente? Não, não dinheiro. Aí as pessoas falam, o que você quer mais?
qual que é o crescimento, né? É trabalhar mais. Porque o nosso servir, a gente vir fazer o que a gente sabe fazer, não importa o que seja. A gente fazer a nossa entrega na vida, isso vai gerar prosperidade, né? É isso que eu acredito, é isso que a constelação leva a gente. Cada um tem um dom. E a vida precisa de tudo, né, para existir. Todas as profissões são super importantes. Então, a gente reconhecer o que a gente tem e humildemente entregar o que a gente tem para oferecer, falar assim, eu não sei cozinhar como a minha irmã, que é show, eu não sei comunicar, eu não sei, como eu estava conversando com uma amiga hoje que escreve lindamente, eu não sei fazer essas coisas. Eu sei fazer o que eu sei fazer. Então, que bom que eu posso encontrar um lugar onde eu entrego o que eu sei fazer, estou fazendo bem para as pessoas, elas me pagam para fazer o que eu sei fazer. Sim, então, quando eu falo ganhar dinheiro com o que você fazia antes, é meio que realizar mesmo, se realizar nesse sentido. Porque o dinheiro vem do seu trabalho, né? Não vem de outro lugar. Quer dizer, se a pessoa é honesta. No Brasil vem de vários lugares, mas, de modo geral, o ideal é que ele venha do fruto do seu trabalho, né? E o seu trabalho seja a sua realização, para você ser uma pessoa completa, uma pessoa feliz. Então, você está feliz sendo uma consteladora. Isso que você me fala lembra um pouco a pergunta que você fez antes da empresa, né? Como que a constelação pode ajudar ali o ambiente empresarial? Eu vejo assim, hoje em dia se fala muito de alinhamento de propósito, as pessoas deixando carreira para seguir outras coisas e tal. Como é a forma que eu vejo dentro de uma empresa? Eu acho que todo mundo gosta de estar trabalhando com alguma empresa que tenha propósito, né? E uma empresa de sucesso, ela é o sucesso de todas aquelas pessoas, né, que estão ali. Todo mundo está fazendo o seu pouquinho e o que sabe, e o sucesso de tudo isso é o sucesso da empresa. E a empresa, ela é um sucesso quando ela é alinhada com o que o coletivo precisa. Então, a empresa é uma entrega em si. E todo mundo está colaborando para essa entrega. E eu acredito que cada vez mais a gente está indo para essa consciência, essa nova consciência, coletivamente a gente está indo. Então, as empresas estão se alinhando com o propósito, elas estão se alinhando com o coletivo, com as necessidades da natureza, das pessoas. Todas essas coisas fazem parte, né? E a gente se sente bem quando a gente está num lugar alinhado com isso. Então, uma pessoa que trabalha querendo fazer a entrega dela num lugar onde o lugar está entregando e o servir dela faz parte, ela está alinhada com o propósito. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Vai lá no link. Então, também a relação pode ajudar desse jeito, porque alinhando uma empresa e trazendo esse alinhamento, essa harmonia. É claro que é um pouco utópico, né? Para hoje em dia, da gente falar num nível global e da sociedade como um todo, tem um pouco de utopia nesse lugar. Mas se a gente for pensar internamente, o que traz alegria para a gente, nossa, que legal, da nossa alma, é estar nesses lugares, né? De harmonia, de alinhamento com o propósito, com o fazer, com o serviço, onde todo mundo pode entregar e ter a sua troca, né? De tempo, salário, em equilíbrio com o seu esforço, com a sua entrega. Então, é isso que a gente sonha, né? Mas a constelação está ajudando esses lugares. Então, Eu entendi que ela ajuda. E achei boa a descoberta. Eu não sabia realmente nada e achei interessante. Quer dizer, se você pode contribuir, se você pode melhorar, porque eu acredito mesmo que se você se melhorar, você melhora o seu entorno e daí você melhora o mundo. Eu sei que é um grão de areia, blá, 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 mas é assim,
Não é da aldeia que se faz a cidade, é do individual que se faz o coletivo, e é isso. Sim. Não é? Tudo é construção. Se você está construindo melhor e para o bem, é uma coisa boa. Né? Sim. E quando você vai alinhando a empresa com a entrega dela, com o serviço, com o dinheiro, você vai trazendo respeito por cada lugar, cada setor está fazendo, cada setor tem a sua importância, desde a pessoa que limpa, né? Você não pode chegar num lugar e estar desorganizado, e quando você traz uma consciência, que a gente fala de consciência sistêmica, né, para a escala da empresa, e quando o CEO e as pessoas de cima têm essa percepção dessa importância, as pessoas que trabalham lá dentro se sentem reconhecidas. Isso está além do reconhecimento está num olhar ampliado que esses CEOs, esses chefes, esses gerentes podem ter para as pessoas que estão abaixo desse reconhecimento, sabe? Isso vai causando uma leveza no ambiente de trabalho, uma alegria de chegar, né, no trabalho. E aí a pessoa não precisa fugir para ir para outro propósito. Ela chega porque ela sabe que ela está alinhada com o propósito. É super legal. É para o bem. Espero poder, porque ajuda muita gente mesmo quando você entra. E é uma coisa arriscada. Quando eu comecei, falavam disso de empresa, eu pensava, ai, não vou. É muita responsabilidade, porque você constelar uma empresa, você está constelando quantas famílias dependem daquele lugar, né? Mas hoje em dia eu vejo de uma forma muito bonita. Que bom. É bom isso. E o fruto disso vai ser bom também. Gostei, Jana. Muito obrigada. Obrigada também. Nossa, muito, muito falar com você. Obrigada por ter escutado, minha empolgação. Desculpa se eu fui um pouco excessiva. Não, acho que não. Acho que você foi na medida. Foi muito bom. Esclareceu bastante. Muito obrigada. Até uma próxima. Valeu. Valeu. Um beijo. Tchau. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.